terceiro ano, saudade de vocês, tudo bem? Espero que estejam bem. Como a gente já terminou a apostila do primeiro bimestre de literatura, eu resolvi passar com vocês os principais livros aí que vão cair no vestibular agora de 2020, né? E como eu pedi para vocês a primeira provinha da gente do livro aí, quando voltarmos, vai ser de Memórias Póstumas do de Brás Cubas, eu vim aqui para dar uma aulinha rápida para vocês sobre isso e depois eu vou estar disponibilizando exercícios sobre a Memórias Póstumas para essa semana para vocês. Então eu trouxe o livro aqui, né? Um dos meus favoritos, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. E eu gostaria de começar aí com o ponto mais frisante do livro, visto que vocês sabem aí, né, que se trata de um defunto autor. Eu quero começar declarando aí a dedicatória dele para vocês. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então, é uma obra muito importante que ela veio contra tudo que até então era visto no Brasil, né? O sentimentalismo dos românticos, a mulher idealizada, a perfeição da sociedade, do amor, né? Da igreja. E ela veio para inaugurar a nossa obra, a nossa escola do realismo. E em 1821 foi sua publicação. Então, nós vamos ter aí, primeiramente, um defunto autor. E esse defunto autor, o que acontece? Quando ele vem falar pra gente na obra, quer dizer que ele já morreu, ele já tá num outro plano. Então, ele não precisa se preocupar com ninguém, ele não precisa se preocupar com a opinião alheia, ele vai falar o que ele quer, da forma que ele quiser. Ele tem um olhar unilateral, ou seja, tô morto, gente. Eu não preciso me preocupar em não falar mal de ninguém, eu não preciso me preocupar em ser coerente, agora isso não é um problema. Eu não respeito mais convenções, eu já morri, então é a minha visão, eu vou falar o que eu quiser, né? Nós vamos ter muita crítica, muita ironia, né? Eu sempre cito pra vocês aquele pedacinho que ele fala, Marcela amou-me por 20 tostões de réis, nada mais. Então, enquanto ele serviu, enquanto ele dava presente, ele tinha dinheiro, ele dava dinheiro pra ela amava ele, né? Mas depois que ele parou de presentear, o amor passou, né? Era um amor comprado. Então, nós vamos ter aí também um leitor incluso. O que é um leitor incluso? Quando o nosso Machado de Assis ele vai contando a história, o nosso Brás Cubas vai contando a história, ele vai conversar com a gente. Ele vai falar assim, caro leitor, leitor desatento, leitor amigo, o que você acha? Você concorda com a minha ideia? Tá? Então nós vamos falar que ele usa de metalinguagem, né? Que é a linguagem falando da própria linguagem. Por quê? Né? Ele conversa com a gente, nós fazemos parte. Lembrando, gente, que é um romance autobiográfico. Nosso narrador é em primeira pessoa, a nossa narrativa não é linear, tanto é que ele começa contando da morte, né? Ele vai contar da sua morte, para depois ele ir adentrando a infância, a adolescência, os amores, né? Ele ir justificando seus erros. Então ele começa a contar lá da morte. Então isso quer dizer que nós não temos linearidade. A nossa narrativa ela é lenta, ela é devagar, ele vai narrando pormenores, detalhes do dia a dia, tá? Nós temos realismo psicológico. Gente, Machado de Assis é como se ele dissecasse a personalidade humana. Então ele vai contar detalhes dessa personalidade humana, o que levou ele a fazer errado. Ele vai destruir as instituições, vai mostrar as conveniências, as traições, as pessoas que agem por dinheiro, as pessoas que se preocupam com postura social e não pensam no interior, não ligam para o amor, colocam os interesses acima de tudo. Então ele vai descrever, ele vai dissecar o ser humano tão perfeitamente, né? É o que a gente chama de realismo psicológico. Ele vai analisar a alma, o profundo da obra. E também ele tem uma visão negativa e pessimista. Então, quando a gente fala de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é extremamente negativo, apesar de ter nascido em família rica, do pai sempre ter ajudado o Brás, né?
O pai sentiu muito mal que teve que mandar ele para Coimbra estudar porque ele tava gastando dinheiro da família com a Marcela, que era uma prostituta, e era muito criança. Depois o pai arrumou um casamento de conveniência para ele com a Virgínia. A Virgínia preferiu casar com o Lobo Neves porque ele já era deputado, ela ia ascender socialmente, virou a amante do Brás. Então nós temos o triângulo amoroso de novo, a história das traições, da família, a crise aí na família, né? A questão também aí do ser humano que pode ser corrompido. E a ideia aí do Brás querer criar um emplasto, né? Que ele fosse ficar famoso, conhecido, que ele ia se tornar imortal, o que acabou desenvolvendo uma pneumonia e veio ao seu falecimento. Lembrando também que a gente tem personagens importantes, fatos importantes, por exemplo, o Quincas Borbas, que era amigo, que estava na pobreza e rouba o seu relógio, e depois aparece para devolvê-lo, e vem com a ideia, né, com a teoria do humanitismo, né, que ele criava. Então, é uma obra muito importante para a literatura, que veio aí inaugurar o nosso realismo, mostrar uma visão aí determinista, né, voltado para os detalhes, mostrando que o ser humano é aquilo que a sociedade forma, ele é corruptível, apesar de se adaptar ao meio, ele se adapta aos interesses, tá? Eu peço que vocês não esqueçam que a leitura do livrinho aí, ela é obrigatória. Sem essa leitura, não só para realizarmos as atividades de volta às aulas, como também para o Enem, o pessoal que for fazer os vestibulares aí da vida, ela é primordial, tá, gente? Um livro de fácil leitura, gostoso de ler, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês e eu vou estar disponibilizando atividades sobre o livro Memórias Póstumas aí de Brás Cubas. Então, até que a gente retorne, cada aula eu vou trazer um livro importante para os vestibulares aí e nós vamos comentar, tá? Um abraço para vocês, espero que tenham gostado aí da aula, né? E a gente fica meio tímido, mas é a ferramenta aí com que a gente pode utilizar nessa pandemia, né? E um beijão, então, tchau, tchau para vocês.